Você é um professor que não serve. Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? Olha só, hoje eu vou trazer aqui uma dica importante para você, né? Primeiro, você precisa servir, né? Às vezes a gente fala assim, será que eu sirvo para ser professor? Na verdade, o que você precisa se perguntar é o contrário. Será que, como professor, eu me disponho a servir? Porque você não é só um servidor público. Você precisa aprender a servir e não ser servido. Por quê? Quando você se dispõe a ser um servidor público, você sabe que ali você vai enfrentar alguns desafios. Porém, o professor ele enfrenta talvez aí o mais difícil dos desafios. Qual que é o mais difícil dos desafios? É você passar para as pessoas um conhecimento das quais assim poucas pessoas têm essa vontade, essa motivação, esse entendimento, né, de aprender, do porquê que está aprendendo, enfim. Então, o ideal é que você não só pense em como você deve passar, né, nas estratégias de passar aquele conhecimento, mas principalmente, será que eu estou servindo o meu cliente? Será que eu estou servindo o meu estudante? Será que eu estou servindo a minha nação, ao meu estado, as pessoas que me cercam, a sociedade? E qual é essa contribuição que eu estou dando? Então, trazendo aí um pouquinho essa reflexão para a gente pensar um pouco, né? É importante eu dizer que nós devemos servir. O que significa realmente servir, né? Hoje, a mensagem que eu queria passar para você, e talvez eu vou centrar nela num próximo vídeo aí mais para frente, é sobre situações difíceis. E eu fiquei pensando, o que é que faz com que as pessoas elas entrem ali em situações difíceis e não consigam sair delas? É porque naquele momento, muitas vezes, o nosso ego está falando mais alto, e ao invés de eu pensar em servir, eu fico pensando em ser servido. Eu fico pensando em exigir determinadas coisas. E aí o que eu faço é que eu começo a sair dos meus limites, começo a entrar numa vibração diferente com o meu estudante também começa a elevar o tom da voz, e aí você vai elevar o seu tom da voz, e aí aquela situação vai tomando áreas de situação difícil de você sair, porque você entra num caminho sem volta, e aí é muito difícil, né? Já vi, por exemplo, professores que numa situação como essa chegou num caminho tão sem volta que ele no final do caminho pediu as contas, foi embora, né? E por que que isso acontece? Porque uma vez que você entrou num caminho sem volta, é muito difícil lá no final você abaixar a cabeça e retroceder. Então, onde que você para, né? Você para no início. Você percebeu que a vibração mudou, você percebeu ali uma rispidez, você percebeu uma situação da qual vai fugir do controle de alguma forma e você imediatamente para. Você imediatamente lembra: eu estou aqui para servir. E aí, quando você pensa dessa forma, né, você consegue então dizer para o seu estudante assim: o que está de errado? O que eu estou fazendo que não está dando certo? E aí, nesses momentos, muitas vezes, né, o estudante ele pode fazer o que ele quiser fazer, ele pode falar o que ele quiser falar. Você consegue ali desdobrar a situação e no dia seguinte retomar sua aula. No dia seguinte, você consegue ali sentar com ele, conversar, enfim. Então, a ideia é que quando eu estava pensando ali em situações difíceis, que é o vídeo que eu vou fazer mais para frente, eu estava pensando aí por que que nós professores, em alguns momentos, nós nos exaltamos, né? Então existem vários fatores. Existe, por exemplo, o fator de distração, que eu já comentei em vídeos passados, né? Que você está ali preocupado com o que está acontecendo do outro lado do mundo, ou preocupado com coisas que estão acontecendo apenas em bolhas na internet e não estão acontecendo no mundo real. Quando você vai no mercado, você sai,
na rua, você percebe que nada mudou, mas lá na internet, na sua bolha, tá tudo, né, fumegando lá, tá tudo pegando fogo, o pau tá quebrando, e aí você traz isso como uma preocupação para você. E aí você se preocupa de coisas que não são suas. E aí, quando você precisa desempenhar o papel de professor, quando você precisa desempenhar a sua função, você já tem uma carga extra que nem sua é. E aí você acaba misturando as coisas e explode. Acontece, né? Então, distrações é muito importante que nós que temos uma vida intelectual entendamos que tem distrações que não é para nós, né? Aquilo não tem a ver conosco para a gente poder trabalhar na nossa caixinha, no nosso quadradinho. A gente vai ter um excelente trabalho, um excelente estudo. Nós vamos ser pessoas excelentes e vamos deixar aí excelentes legados, tá bom? Então, esse é importante para nós, né? Falando aí de outras coisas que poderiam acontecer e estudando um pouco a respeito. Então eu pensei, né, puxei na mente várias coisas que eu vi e eu pensei assim, em 90% dos casos, o ego estava comandando, né? O ego estava inflado. E aí, às vezes a pessoa nem percebe que tem esse ego. Ela só percebe se ela perguntar: "Eu estou servindo? Será que eu não estou querendo ser servido?" E aí você vai ver que muitas das distrações que você tem também vêm dessa questão. Por quê? Algumas distrações, por exemplo, né? Tem algumas coisas que não interferem no nosso dia a dia. Na verdade, algumas coisas que você resolveria com um responder, entre aspas, aí, né? Se você respondesse, tanto faz. Então você imagina, né? Ah, vai acontecer isso ou aquilo na educação. Então, para mim, sou professor, tanto faz. Ah, mas o meu trabalho vai ficar difícil, eu mudo de trabalho. Ah, mas os meus alunos, não sei o que lá, eu mudo os alunos. Ah, mas eu não sei trabalhar com outra coisa. Eu monto uma escola. Então, assim, é você, como professor, você ensina em qualquer lugar. Você vai onde o seu estudante está. Então, claro que é importante ter um salário fixo, né? Mas você não é escravo desse salário fixo. E a gente percebe que algumas distrações, elas fazem de você um escravo do seu salário, um escravo do seu local de trabalho, um escravo como se não houvessem outras possibilidades na vida. Você é professor. Então, sendo professor, você trabalha em qualquer lugar, em qualquer plataforma, de qualquer maneira, né? Se você tem o YouTube, você trabalha no YouTube. Se você tem um chão de terra, uma varinha na mão, você escreve no chão de terra e ensina lá. Então, assim, não é o importante para nós, é o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos formando e formando os outros. É isso. E aí, fica a pergunta: você está servindo? Não é se eu sirvo para ser professor. É como professor, eu tenho disposição de servir? Como professor, eu sirvo? Beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau.